que a gente vai estar fazendo junto hoje enquanto eu dou essa primeira parte da aula. Quero mostrar para vocês como alguns fotógrafos que já estão trabalhando regularmente nessa área estão pensando o seu material, como é que eles estão editando, o que eles estão privilegiando enquanto linguagem, também como é que eles estão combinando os diferentes meios, né, no sentido de a gente pode fazer uma projeção de imagens com áudio, tradicional audiovisual, áudio enfim visual, também podemos fazer um vídeo, ou podemos linkar com textos, com legendas, com descritivo e assim por diante. Escolhi dois fotógrafos que a gente pode ver aqui na internet mesmo, eles têm publicados o ensaio fotográfico, então as imagens de forma individual, e aí também tem o audiovisual, ou o vídeo, ou a apresentação e assim por diante. As pessoas, o mercado tem aceitado, especialmente fora do Brasil, bastante essa linguagem, no sentido do que a publicidade e outros meios, talvez mais dentro da arte, mais experimentais, talvez estavam mais ligados na questão do stop motion. Para o jornalismo, que tem uma tradição de mídia impressa, claro que a TV tem muita presença, mas tem uma tradição de mídia impressa bastante grande, isso foi uma chance de um trabalho fotográfico que não tem tanto espaço no meio, ganhar corpo, a gente ver mais, ler e entender mais sobre um assunto de uma forma mais profunda e assim vai. Uma coisa bacana é o seguinte, pensa que eu posso estar passando uma série de imagens e se eu gravei um áudio independente, pensando áudio e pensando imagem, eu meio que posso dar voz para essas imagens que eu estou passando, então pode ser um depoimento diferente. Enquanto uma câmera de vídeo estaria ali, passando, focando essa pessoa enquanto ela está falando, não. Eu posso estar passando sequências de imagem. O que a gente vai ver agora é o seguinte, são dois exemplos onde a gente vê o material fotográfico disponível e depois vê como ele foi utilizado nisso. Então tem dois fotojornalistas, um é a Amy Vitale e o Ed Cash. A Amy Vitale trabalha a Ásia, Índia, Oriente Médio, algumas questões de conflito e assim por diante. E o Ed Cash trabalha temas mais duros. Eu quero mostrar essas duas linhas de trabalho, como então isso modificou para eles, quais são as características que a gente quer observar e tal. Primeira coisa, produção fotográfica. A visão deles é fotográfica. Eles não vieram do vídeo nem do cinema. Eles vieram daquilo que a gente já falou, de você ser ágil, ser portátil, ser pequeno, ser às vezes incógnito, às vezes não. Isso é uma questão que a fotografia tem, é particular. Quando a gente fala vídeo, já pressupõe mais do que uma pessoa trabalhando, o equipamento é um pouco mais pesado, você precisa ter um tripé mais encorpado, que dê uma movimentação diferente, assim por diante. Foto não. O Caxemira é uma regiãozinha no Himalaia, que é a fronteira do Paquistão com a Índia. Bom, assim, ela foi lá, algumas dessas fotos são 2004, 2007, assim por diante. O conflito perdura e essa é a visão pessoal dela. O que é uma coisa legal é o seguinte, que eu acho que eu até falei algumas vezes, é o seguinte, o que é ensaio? Ensaio é a tua visão sobre um assunto. É você conseguir desenvolver um tema do teu jeito, da tua interpretação. No caso aqui é um ensaio visual, é uma narrativa visual, uma seleção de imagens que da forma que alguém conseguir organizar, a gente consegue contar uma história. Tem a questão do conflito, a religiosidade, o hinduísmo e o islamismo. Então a gente vive essa situação em outros lugares do mundo também, tipo Israel, Palestina, e assim vai, mas lá é mais particular, parece às vezes que está mais distante, se ouve pouco, pelo menos para nós aqui, né, no Brasil, que estamos relativamente distante, envolvidos em outra cultura. O que é legal perceber também é o seguinte, a variedade de olhares, né, que a gente pode ter, de situações, de cenas, enfim, ter um produto audiovisual que é uma soma de fotografias, ou a ligação dela com outros meios, tem essa variedade, né? Que às vezes seria mais difícil de ter. Quando a gente fala um vídeo, a gente pensa sequências, né? Uma edição de sequências.
aqui a gente tem uma quantidade interessante de material diferente. Vamos ali naquele exemplo do Ed Cache, mas aqui a gente vê a seleção de imagens. Mas é aquela história que a gente já viu, o delta do rio Níger, na Nigéria, região super fértil em petróleo, e que tem uma grande questão. A Nigéria é um dos países mais ricos, mas com um dos maiores desníveis sociais do mundo, em termos da riqueza que produz e da pobreza que a população vive. Vale lembrar que as nossas grandes empreiteiras, Odebrecht, Camargo Correia, assim por exemplo, tem grandes obras lá, tem muito negócio. Mas a grande questão aqui é o esgotamento dos recursos naturais. Para uma população que vive na miséria, ou seja, perder essa capacidade do extrativismo, só gera mais miséria, gera mais conflito. E assim por diante. Uma região que cada vez mais, a gente já viu, está mais poluída. Né? Porque no fundo, todos esses problemas que a gente vê da extração do petróleo, o governo lá não fiscaliza. Então, quando acontece um derramamento, um vazamento, aquilo fica nos mangues, vai matando, né, os mananciais de água e assim por diante. A questão da gente ver as imagens antes, não sabe assim, é também a gente poder trabalhar o uso dessa seleção, desse volume de fotos que vocês têm. É pensar um pouco, dá para pensar várias linhas de narrativa. Eu quero falar de tal maneira, quero falar de outra maneira. Eu podia, né, do mesmo jeito que você pode usar esse mesmo material para mídia impressa, para uma reportagem de revista, de jornal, pode transformar para o vídeo, mas mesmo pensando só vídeo, pode criar várias. Então, acho que uma coisa importante para vocês observarem agora é assim, a história que vocês pensaram, escrever o que vocês fizeram, ver se o que vocês têm corresponde a isso, e se vocês querem manter isso. O que eu acho interessante do trabalho nesse segundo, que é o seguinte, ele usa foto e áudio. Porque na realidade, enquanto fotógrafo, a gente está fotografando, mas está ouvindo. Você está conversando e assim por diante. Então, tem esse entrosamento, essa proximidade na dinâmica do trabalho. Né? No vídeo, quando está gravando, assim, peraí, silêncio, que agora vai gravar. Para não atrapalhar o ruído. Na fotografia não, vou fotografando, vou conversando, escuto. Então acho que isso é muito legal, reforça a linguagem fotográfica. Foi eu? Então, tá bom. Tá bom assim?